Salve Maria Santíssima. Quero indicar para você um grande autor que é Santo Tomás de Aquino, conhecido como Doutor Angélico, né? Eu já fiz alguns vídeos sobre ele, acho que vários, no mínimo uns 4 vídeos a 5 falando sobre a vida dele. Alguns em áudios, outros em vídeo mesmo. Algumas transmissões ao vivo. Conhecido como Doutor Angélico porque ele escreveu muito bem sobre os anjos, né? Uma grande obra. E também porque em um momento onde tentaram ele contra a castidade, colocaram uma mulher, uma prostituta, para tentar assediá-lo, cair em pecado, e ele correu atrás dela, né, como se fosse com lenho em brasa, e correu atrás dela e depois marcou com o sinal da cruz à porta. E conta-se que depois os anjos vieram cingi-lo com o cinto da castidade. E ele recebeu uma graça especial de nunca mais, de não vir a cair, né, no pecado da castidade, e também a ter uma força tremenda contra qualquer tentação contra a castidade. Alguns falam até que não ser tentado mais nessa área, né? E uma das suas grandes obras, ele tem várias, né? Ele tem comentário aos Salmos, comentário ao Evangelho de São João, comentário ao Evangelho de São Mateus, comentário a várias partes da Escritura, comentário a Aristóteles, né? A física de Aristóteles, Suma contra os Gentios, tem a Catena Áurea que ele compilou, um escrito dos Santos Padres, né? Comentando os 4 Evangelhos. E tem a grande obra da Suma Teológica, pela Loyola, 9 volumes, e pela editora Eclésia são 5 volumes. A Loyola, no caso, é bilíngue, né? É latim e português. No caso da Eclésia, é somente no português mesmo. A importância de Santo Tomás de Aquino hoje para nós, né? O pensamento hoje é um pensamento, como eu falei em outros vídeos, muito marxista, um pensamento voltado ao comunismo, né? Pensamento voltado às ideias de Kant, de Hegel, de Nietzsche, né? O ateísmo prevalece muito. E qual a vantagem de se estudar a escolástica e o método de Santo Tomás de Aquino? É um encontro com a verdade. É sair do mundo da fantasia, da mentira, e encontrar-se com a realidade. Não a realidade inventada ou projetada com sonhos espúrios, né, com ideias malucas, mas o olhar no céu, pé no chão, e olhar no céu, na eternidade, coração ancorado no céu. Então a Suma Teológica, como é que ela começa? Ela tem a apresentação das objeções, tem as objeções aqui, ó. O São Tomás apresenta, primeiro tem os artigos, né? Os artigos que serão perguntados. Voltando aqui um pouquinho. Primeiro tem os artigos que será feitas perguntas. Às vezes é 4 artigos, às vezes é mais, às vezes é menos. Aqui, ó. Aí tem os artigos, aí ele já prepara o resumo desses artigos, o que vai ser perguntado, o que vai ser trabalhado. Depois, nesses artigos, tem as objeções de algum filósofo ou alguém, ele vai compilar as objeções. Aí primeiro ele vai colocar assim, por exemplo, se ele for defender que algo aí ele coloca assim no início. Quanto ao primeiro artigo, se fosse o segundo, era o segundo e assim por diante, né? Assim se procede. Parece que não é ilícito praticar a arte notória. Ó, parece que não é ilícito. Aí aqueles que objetam, que são contra os argumentos de Santo Tomás, eles acham isso. Parece que não é. Aí ele vai colocar as objeções, por que não é. Aí depois que ele coloca as objeções, aí ele vai fazer uma coisa, vai colocar assim, em sentido contrário. Aí quando ele fala em sentido contrário, ele vai citar uma autoridade da Escritura, um texto sagrado, um versículo da Bíblia, um doutor da igreja, ou o próprio Aristóteles, que ele chama o filósofo, né? Vai citar alguém com uma autoridade para refutar. Aí ele cita,
Aí depois ele tem o respondo. Aí o respondo, ele mesmo vai argumentando, embora usando outros autores, mas ele mesmo vai argumentando. Aí é Santo Tomás mesmo respondendo. Depois do respondo, ele vai derrubando cada objeção. Se foram 4 objeções, ele vai derrubar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, uma por uma. Então, e a Suma Teológica naquele tempo era algo comum que se fazia nas universidades, né? Existiu várias sumas teológicas. Claro que Santo Tomás foi, digamos que, a melhor, né? Ou uma das melhores sumas teológicas. Mas outros santos, né, escreveram também sumas teológicas belíssimas. E outros alunos também, que não eram santos, também escreviam sumas. Também existe, tem de Santo Tomás de Aquino uma grande obra que são as questões disputations, né? As questões disputadas sobre a verdade, sobre a alma, sobre o mal, que são as questões disputadas que são mais vastas, melhor dizendo. Não quer dizer que é melhor que a Suma Teológica nem pior, mas elas são, por exemplo, se a Suma Teológica tem 3 respostas para alguma pergunta ou 4, lá nas questões disputadas vai ter 8, 10, 12, né? É bem mais vasto. Então, a Suma Teológica de fato nos ajuda muito a pensar novamente. Às vezes pensar assim, porque, por exemplo, Karl Marx falava que o homem não é um animal racional, mas é um animal social. Ele, como é que ele constrói a sociedade? À medida que ele pensa, ele já tem que agir de forma imediata. Então, quando ele vai trabalhando, ele vai construindo a sociedade e por isso que ele precisa colocar lá embaixo, né? O Karl Marx coloca lá embaixo o trabalho intelectual. Ele acha que o trabalho intelectual é apenas ideologia. É interessante que ele, falando só um pouquinho dele bem rapidinho, né? Ele uma vez cumprimentou Darwin, né? Que é o autor da teoria da evolução, o darwinismo, né? A questão do evolucionismo, que é uma maior furada em muitos pontos, mas é tido como a coisa mais gigantesca do mundo, né? E ele escreveu uma carta para o Darwin dizendo que o pensamento de Darwin era o mesmo pensamento dele, só que a nível social. Só que na verdade, quem for estudar a fundo, não tem nada a ver um pensamento com o outro. Nada, nada, nada. Nada. E isso mostra o grau de idiotice mesmo de Karl Marx, né? Nesse ponto. E em vários outros pontos. E Darwin, segundo alguns os filósofos mais conservadores, Karl Marx estava acima a nível intelectual de Darwin, ou seja, o nível intelectual de Darwin era lá embaixo. Nas conclusões que eles foram tirando, o pior é que as pessoas não estudam esses autores, só pega trechos de um livro e endeusam esses autores. Não vão estudar a fundo o pensamento deles, né? Então, infelizmente, nós abandonamos o amor à verdade, o amor aos estudos, e por isso nós somos tão manipulados. Qualquer coisinha, as pessoas são enganadas hoje. Quero indicar outro livro para você, tá bom? Aqui, ó. Quer aprofundar um pouquinho mais o estudo? Catecismo Romano. Às vezes você é sede vacantista? Não. Eu sou de comunidade nova, da comunidade de Shalom, discípulo segundo ano, né? E leio o Catecismo de São João Paulo II, claro, e amo demais, foi muito bem compilado. Mas esse também ajuda bastante. Isso não quer dizer que um é contra o outro, não. A igreja é uma só, certo? Que foi compilado depois do Concílio de Trento, né? Catecismo Romano. Só para a gente conhecer um pouco o histórico e também a doutrina da igreja, que é a doutrina perene de sempre, né? Imutável. Então vale a pena você adquirir, tá bom? Você pode adquirir pela Cultor de Livros, esse daqui. E a Suma Teológica você pode achar em PDF, tem ela toda em PDF, mas eu que não tenho paciência para ler em PDF, né? Então fui comprando aos poucos, vale a pena, né? Pelas edições Loyola. São 9 volumes, né? Vale a pena mesmo você adquirir, porque aqui você vai ter uma obra sem igual, né? São perguntas bem interessantes. Olha aqui um pouquinho.
Mostrou um pouco a bagunça da cama, né? Que eu vou já arrumar. Deus abençoe. Então aqui pra gente estudar um pouquinho melhor, a gente precisa se dedicar. Exige paciência, tempo, humildade e perseverar até o fim, né? A gente às vezes quer fazer uma revolução na política, mas a gente percebe que hoje a sociedade ela precisa mais do que uma reforma política, precisa de uma reforma na intelectualidade. Se a gente trocar os políticos e os eleitores continuarem os mesmos de sempre, com um pensamento corrupto, com um pensamento muitas vezes marxista, né? Porque infelizmente hoje nós encontramos em vários âmbitos da sociedade, tanto no ensino como várias outras áreas profissionais, pessoas com pensamento esquerdista, né? Que só vem atrapalhar mesmo. Respeito os esquerdistas, mas discordo totalmente do pensamento deles, e porque é um pensamento que não tem fundamento, né? Só tem telha e não tem alicerce. E se é assim, a casa no instante afunda. Em um instante rápido. Um abraço, Deus abençoe.